Olá e sejam bem-vindos. Da Comida e do Amor é um lugar de conversa promovido pelas Comédias do Minho, onde vamos redescobrir um dos mais bonitos gestos de amor. O meu nome é Luís Filipe Silva e convido-vos a entrar na minha cozinha. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Da Comida e do Amor. Os meus convidados deste episódio são Luís Jesus e Ana Vieira, um casal que eu conheço já há muito, muito tempo e que gosto muito e que tem uma história de amor deliciosa. E essa é a razão de eu vos ter convidado. Olá, Luís. Olá, Ana. Olá, Tudo Luís. bom? Olá, Tudo Luís. bem? As pessoas não vos conhecem, vocês moram em Lisboa, mas se calhar podíamos começar por aí, por se apresentarem. Tu começo eu. Eu sou a Ana Vieira, estou reformada neste momento, portanto, há tempo, já há uns anos, tive uma creche, mas, entretanto, pronto, reformei-me e agora tenho 2 meninos comigo e tem sido assim, muito bom. Mas continuas a tomar conta de crianças em casa, não é? Agora tenho 2 comigo, sim. Aliás, só quero ter 2. Portanto, neste momento, foi uma redução, foi ideal, e tenho 2. Foi uma claro, redução, mas, não é? Um bocadinho menos, vá, mas ficar sem crianças é que não é? Bem menos, mas sim, eles são fundamentais na minha vida. Claro. E Luís, tu? Então, atualmente trabalho com um familiar que é advogado a fazer legalização de estrangeiros em Portugal. Por isso, foi uma coisa que surgiu já no final da minha vida, que toda a vida foi de construção civil. Não é? A minha vida foi sempre construção civil, mas a certa altura tive que ir para fora e já estava cansado de andar fora e este meu sobrinho fez o favor de me agarrar e dizer, não, agora ficas cá e vais-me ajudar aqui neste trabalho. E tem sido gratificante ver a alegria daquela gente quando é pronto, legalizada, que é uma das coisas que eu faço, é ir com eles fazer a legalização. E pronto, e estou bem, é evidente. Estou à espera da reforma também, não é? Sim. É um trabalho, imagino que seja um trabalho interessante. É interessante. Um bocado cansativo e um bocado estressante, mas é interessante. Muito bem. Eu convidei-vos porque já conheço a vossa história de amor há uns tempos e acho uma história deliciosa. Mas também esta vossa relação com comida. Nós vamos fazer uma receita, penso eu, quer dizer, já vamos falar sobre isso, mas a comida é uma parte fundamental na vossa relação, não é? Na vossa família. Vamos passar, se calhar, para ali, já para a bancada, para começar a adiantar, porque até é uma comida que demora um bocadinho de tempo a fazer, portanto, vamos passar já para a bancada e já de seguida vamos falar um bocadinho sobre essa vossa relação com a comida e, se calhar, como é que se conheceram. Entretanto, eu estou aqui com um copinho de vinho e reparei que também estão a tomar qualquer coisa. É um licor. Queres saber? Queres saber? Sim, quero. Deixa-me só passar a câmara para cá. Sim, então, Ana, já cá estou. Então, vocês estão a tomar, eu estou a tomar um vinho, vocês estão a tomar? Um licor de Sesimbra, que se chama Pescador. Uhum. Porque a minha mãe, nós éramos 3 irmãs, da qual eu sou gêmea, e passávamos férias em Sesimbra com a minha mãe, muitas das férias, e ela gostava muito de pescador e então levava-nos lá, portanto, ao cafezinho onde havia o pescador e deixava-nos dar um colinho. Que engraçado. E pronto. E então lembrei-me de trazer o pescador agora, e o Luís, aliás, foi comprar a garrafa, porque nós gostamos sempre que haja, quando há um programa ou uma festa qualquer, temos sempre qualquer coisa da minha mãe connosco. É uma forma de ter sempre a memória viva da pessoa. Sempre a memória da minha mãe connosco, sempre. Claro. Uhum. Muito bem. E foi assim. Então, eu tenho aqui várias coisas já preparadas. Que receita é esta? E para já, quem é que me vai ensinar? És tu, Ana, que me vais ensinar a receita? Não, é assim. Sempre que a família se junta toda, sim. Mas é assim, antigamente, agora não, mas era assim, os miúdos, as irmãs, os maridos das irmãs,
Sim. os amigos dos filhos, e portanto, e principalmente, ou no campismo, ou numa das nossas casas, era sempre que os miúdos pediam: ó, tio Luís, faz um franguinho assado com um franguinho guisado com esparguete, e claro. Pois, E claro. porque é o tio Luís que, eu também conheço o tio Luís, é o tio Luís que faz o frango com esparguete, não é? Sempre. Tornou-se uma tradição da família. Sim. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sim. A miudagem, quando se reunia, principalmente na praia e em casa de outra, não sei o quê, iriam todos comer, pediam sempre o frango guisado com esparguete. Eu, com muito gosto, lá fazia o meu franguinho guisado com esparguete. Muito bem. Eles comiam bem, ficavam satisfeitos, era o que me interessava, não é nada. E é precisamente essa receita que vamos fazer. Eu tenho aqui as cenouras já cortadas, tenho cebola e alho picado, tenho umas rodelas de chouriço, polpa de tomate e tenho aqui o frango deste lado. Uma boa panela e pronto. Começo por... Começa por fazer o refogado. Por Pronto, isso, então, o refogado é azeite, alho, azeite, um azeite, alho, e ponho já o alho, sim, alho e cebola. o alho e a cebola só. Eu não sou um craque de cozinha, foi sempre a minha experiência que foi inventando essas coisas. Foi de ir fazendo, claro. Claro. Eu ponho já a cebola e o Pronto, alho. Não é? cebola e o alho, deixá-lo lourar. Tenho aqui também, disseram-me que precisava também de louro. Tenho aqui as Um bocadinho de louro, é importante. Já ponho o louro. É folha. Pronto. Como? Um bocadinho de louro. É essa. Como? Não percebi. Folha de louro. Folha de louro, sim. E o chouriço também? Não, o chouriço esperas que faça primeiro o refogado. Primeiro vou deixar alourar um bocadinho. Quando já tiver um bocadinho, quando é que se põe o chouriço? Muito bem, então deixa-me só aqui acender isto. E já começa o nosso refogado aqui a fazer. Entretanto, eu convidei-vos porque sei que vocês têm uma história de amor que depois atravessa toda a vossa vida e atravessa a forma como tem a vossa família, estas refeições em família, toda a vossa família nuclear. Mas é muito curioso quando eu soube da vossa história, de como é que se conheceram, porque ela é simultânea com o 25 de Abril. Portanto, vocês tinham 20 anos? 20 anos, no 25 de Abril. No 25 de Abril. Portanto, eram muito jovens. E como é que se conheceram? Contem-me como é que se conheceram. Nós fomos, por coincidência da vida, pedir emprego à mesma empresa no mesmo ano, com uma diferença de 2 meses. Entrei eu primeiro e depois ela entrou. Mas eu mesmo, com 2 ou 3 meses antes na empresa, já a tinha visto na rua. Mas eu não. Muito bem. Vocês moravam onde? Onde é que era? Não, eu morava ao pé da Judiciária. Ela morava na Rua da Rosa. Mas estamos a falar em Lisboa, não é? Lisboa. Da Estefânia, estou na Estefânia. Era ao pé da Judiciária. Sim. Eu ia trabalhar para a Rua Dom Pedro V e ela morava mesmo ao pé da Rua Dom Pedro V, na Rua da Rosa. Uhum. Por isso foi pedir emprego precisamente à empresa onde eu estava a trabalhar. E Sim. Quando eu a comecei a ver na contabilidade, comecei-me a interessar. E foi aí que nasceu. Nasceu o nosso conhecimento, éramos colegas de trabalho. Entretanto, houve umas reformulações nas empresas onde nós trabalhávamos e nós fomos destacados os dois. A grande parte da nossa empresa foi destacada para Troia, porque era quem estava a construir a Torre Alta em Troia. Então, fomos destacados para Alfragide, que era também um grande empreendimento, que eram as Torres de Alfragide. São 3 torres que ainda hoje lá estão. Isso já depois do 25 de Abril ou ainda antes? Não, antes. Claro. Antes. Nós entramos com 17 anos. Com 17 anos. 25 de Abril foi com 20. Nós entramos com 17 anos. Quando nós tínhamos... E pronto, e fomos destacados para Alfragide e começamos a trabalhar lado a lado no mesmo escritório. Uhum. Lá.
compreende-se que tinha que, pronto, estava a seguir o seu rumo. Entretanto, fomos mudados para um escritório onde ficámos depois definitivamente, exatamente no Largo do Chiado. Por isso, no centro, nós fomos para lá e, não quero mentir, mas 6 meses antes do 25 de Abril. Foi para aí que fomos, 6 meses antes do 25 de Abril. Por isso, nós fomos para esse escritório, e qual é o nosso espanto? No dia 25 de Abril, uns meses poucos lá estarmos, dá-se aquela confusão toda. Eu andei que nem um doido por essa Lisboa inteira, estive nos sítios todos que são conhecidos, não apareço em lado nenhum, não vale a pena. Ela não, é mais regrada, viu, mas depois foi para casa para Não, estive no Lar do Carmo. Teve no Lar do Carmo. No Lar do Carmo, estive no... E pronto, e foi essa a nossa relação muito forte com o 25 de Abril. Mas vocês portanto, já tinham uma relação no 25 de Abril? Não. Já, nesse dia ainda não. Não. Nesse dia era só olhares. Era só olhares. Ainda não havia. Eram colegas de trabalho, mas estava tudo dentro do... Claro, mas dávamos muito bem, conversávamos muito e pronto. E lá seguíamos a nossa vida. E então fomos fazendo a nossa vida normal, mas a certa altura começámos a sentir um certo aproximar maior. Foi muito... É engraçado a nossa história só nesse aspecto, porque foi ela que me deu o primeiro beijo, não fui eu. Ok, foste tu, Ana. Deu o primeiro beijo. Eu andava já na militância política, sempre andei. Eu antes do 25 de Abril estive no MDP-CDE e depois disso continuei a fazer militância política. Era jovem, estava cheio de sangue na guerra e queria salvar o mundo, não é? E então continuei sempre a fazer. E chegámos já um bom bocado depois ao dia 25 de novembro de 75, já um ano e tal depois. Não sei, sabes de certeza que és um homem informado, por isso sabe. Nesse dia foi o que se passou do chamado fim do PREC. Exatamente. Para eles era PREC, mas não era. Entretanto, Luís, já tenho o fogado, já está a ficar lourinho, é a altura de pôr o chouriço, não é? É a altura de pôr o coisa. Deixas tomar agora um bocadinho de sabor do refogado do chouriço. A seguir podes pôr logo o tomate. O tomate, ok, muito bem. Deixa pôr o tomate para acabar o... Então, estavas no final do pré, portanto, no 25 de novembro. Pronto, no dia 25 de novembro, nós, todos os militantes políticos de esquerda, são convocados para ir para a rua defender a revolução. É assim mesmo que isto era dito. Sim. Não é? E havia uma tensão no ar enorme. Eu acho que a Ana pensou que já não me ia ver mais. Eu sei. E quando eu vou sair do escritório, chega-se ao pé de mim, dá-me um xoxo. Foi o primeiro. Pronto, aí começou tudo. Então, vocês deram o primeiro beijo no 25. O problema de demorar tanto tempo, eu digo qual é. Nessa altura nós já temos 21 anos, não sei o quê. Eu pedi-te em casamento e tu não aceitaste. Pois não, porque eu tinha mais que fazer. Mas isto é uma história muito engraçada, quer dizer... Não, o problema é este. Eu estive num colégio interno, Luís. Sim. Estive num colégio interno 9 anos. Desde os meus 9 anos até aos 16. 9 anos não, 7, desculpa. Dos 9 aos 16. Foi o primeiro ao 7º ano. Certo? E venho para Lisboa, depois de estar fechado nessa idade, venho para Lisboa com 16 anos. Ora, quando alguém me chega ao pé de mim aos 18 anos a pedir em casamento, eu ainda tenho muito que fazer. Claro. Eu não tenho hipótese nenhuma. Mas ainda assim... Mas eu disse e fui sincero. Eu fui sincero. Epá, agora não. Agora não. Mas o inusitado é que, mesmo antes da vossa relação começar, ela já era, de alguma forma,
Já existia. Não, já era de alguma forma diferente do paradigma a que estávamos habituados durante todo o século XX, não é? O facto de ser a rapariga pedir em casamento ao homem, só isso já é uma mudança drástica. Mas nós fomos sempre muito fora do sistema. Pois, tanto pela militância política, tanto como a bocado de veia hippie que eu tinha, não é? Claro. Por isso, eu era um deslocado naquele regime, não é? Completamente. Pois, claro. Eu vou pôr, entretanto, a polpa tomate. Entretanto, já estou aqui a pôr a polpa tomate. Então, o primeiro beijo foi no 25 de novembro de 75. E depois, as coisas... Às escondidas, no trabalho. Às escondidas no trabalho, a sair do trabalho, que ia para as militâncias de vigilância do 25 de novembro. Muito bem. E depois, no 25 de novembro... Mas venceu-me, estás a perceber? Como? Não percebi. Esse 25 de novembro de 75. 75, claro. Mas correu tudo, quer dizer, bem, não quer dizer que tenha corrido tudo bem, mas pelo menos o Luís conseguiu voltar, não é? Que era o medo da Ana. Claro, consegui voltar. Mas não andaste. Tive quase 8 dias desaparecido. Desaparecido, pois. Desaparecido como? Mas porquê? Eles não sabiam de mim, eu sabia onde é que andava. Claro. Mas eles não sabiam de mim. Mas porque estavas na rua, não é? Estava na rua, outras vezes na sede, outras vezes em manter-me em vigilância, em piquete. Isso são coisas de política antiga, não é? Pois, política antiga de outros tempos. É lógico. Política antiga de outros tempos. Mas depois o Luís voltou a aparecer e a Ana voltou a pedir o casamento, a voltar a pedir em casamento. Não foi preciso pedir imagem em casamento. A partir daí... Não foi preciso pedir mais. Ela convenceu-me. Aquele beijo convenceu. Estava na hora de eu mudar o meu chip. Claro. E então começámos realmente com uma relação muito forte. Muito forte. Claro. Foi ótima, logo de início. E pronto, e uma relação baseada em determinados parâmetros que eu tenho histórias engraçadíssimas das pessoas que viviam à nossa volta e que achavam graça porque nós éramos um bocadinho fora do que era normal, não é? Uma das coisas que uma vez foram dizer à Ana, eles tentam bem a roupa, bota a roupa toda certinha. Isto, logo a seguir ao 25 de Abril, sim, elas já nem punham a hipótese, um homem a estender a roupa, claro. Que coisa, Mas pronto, depois ela vinha dizer, aí a vizinha da frente, os tênis estão bem a roupa. A da mercearia também. Pois, a da mercearia, que maravilha. Porque... pronto, e desde o início dividimos tarefa. Claro. Só que estamos em 74, 75. Sim. Eu vi, posso dizer, e não vale a pena, coitados, alguns já morreram, vi gente da minha família a ficar indignada. Como é que é possível? Então ele é que faz isto, ele é que faz aquilo, ele é que faz aquilo. É muito triste. Mas isso já acabou. Eu toda a minha vida fui vendo cada vez mais as coisas a refletir outro tipo de atuação das pessoas. Não é? Sim. Mas nós acho que fomos pioneiros. Há um artista, um performer, Miguel Bonneville, se não me engano, que tem uma frase, uma citação que é muito engraçada e que eu gosto particularmente, que é: num mundo tão... Eu vou falhar porque eu não sei exatamente as palavras, mas é: num mundo do mundo que temos hoje, não é? Tão violento, a ternura é um ato político. Sentem que isto tem alguma coisa a ver convosco, neste sentido da forma como vocês se juntaram e na forma como partilhavam equitativamente? Sentem que a vossa relação, o vosso amor também era um ato, expressava um ato político, expressava uma vontade nova de um país novo? Da minha parte era de certeza, e ela foi arrasto também, mas da minha parte era de certeza. Até porque o meu padrinho era um preso político e falava muito connosco, principalmente com o Luís, que ele tinha... Ele foi o meu chefe. Era o chefe dele, mas tinha uma grande paixão, quer dizer, pelo Luís, não é?
E nós íamos sempre ouvindo também histórias portanto, ele também era uma pessoa espetacular. Foi ele que me cativou para a luta política. Para a luta política. Bem, lógico, era meu chefe. Vocês também tiveram alguns colegas vossos, pessoas relativamente importantes na resistência ainda durante a ditadura, não é? Muito importante. Muito importante. Principalmente por um patrão nosso, Sim. que é um arquiteto de Conceição Silva, que era Sim. um homem extraordinário, e que em pleno regime fascista era das firmas de arquitetura e de construção que dava trabalho a preços políticos. Pois. Isso não é fácil. Eu, entretanto, Luís, vou pôr as... já pus o tomate, ele já está até a ficar um bocadinho seco, já está na altura de pôr as cenouras, não é? Porque nós estamos na conversa, mas eu não me posso esquecer nunca que estou a cozinhar, senão isto não corre bem. Então isto não corre bem. Eu acho que até já preciso de pôr um bocadinho de água, porque entretanto, o tomate estava a querer pegar. Já de seguida, já para eu poder perceber o que é que tenho que fazer agora. Eu vou começar. Quando é que eu ponho o frango? Quando é que eu ponho o frango? Neste momento é deixar aí um bocadinho só e pôr o frango para começar a guisar o frango também nesse molhinho. E junto água, ou primeiro deixo... Mas a água tens de juntar, senão isso pega tudo. Ok, então se calhar é isso. Vou deixar aqui só um bocadinho. Desculpa, estavas-me a falar... Já provaste de sal? Isso tem que começar a levar sal. Não pus sal, mas se calhar ponho com o frango. Sim, com o frango. Usar o frango, muito bem. Estavas a falar dos vossos colegas de trabalho. E, além do meu chefe, que era realmente um preso político famoso, teve bastante tempo preso. Mas quando saiu, ele e a família, quando ele saiu, o arquiteto Conceição Silva, ele teve pejo em dizer, era um belíssimo profissional, e não teve pejo nenhum em contratá-lo. E por acaso veio a ser meu chefe. E foi nessa altura que tivemos uma relação mais chegada. E que, por sinal, isto como história agora política, mas por sinal, antes de eu trabalhar com ele, trabalhei com um espanhol que era franquista. Por isso, vi-me aflito para o pôr ao longe. Ele também estava lá a trabalhar e também era uma pessoa, só que a nível político aquilo era um perigo. Não é? Pois, as tensões... Mas como tu vês, aquela empresa, que era uma empresa famosa, de construção naquela altura, que era o AC Trabalhos de Arquitetura e Construção, tinha esta dicotomia que realmente, para aquela época, sim, era muito importante. As pessoas todas tinham lugar ali para trabalhar. Não é? E pronto, e era uma escola de construção. Era uma escola de construção porque foi ali que eu me formei e toda a vida construí, até que a crise me levou para outros caminhos. Claro. Luís, entretanto eu já pus aqui o frango, enquanto falávamos. Então, vocês construíram esta família pós 25 de Abril, tiveram filhos? Sim, tivemos 2 filhos, sim. Uma menina e um menino, claro. E sempre lhes contámos, sempre lhes ensinámos o que era o 25 de Abril, o 1º de Maio, a ditadura, o fascismo, também a escravatura, o que é que aconteceu, sempre lhe transmitimos estes valores. Inclusivamente aos meus netos agora, portanto também tenho 2 netos e o Luís faz esse papel também muito bem, sempre a falar nesse assunto e muitas vezes vamos de viagens e tudo isso e ele vai sempre a dizer, olha isto foi assim, isto não era assim, não havia liberdade, as coisas eram muito difíceis porque nós não podíamos falar, não nos podíamos juntar, vocês agora têm a liberdade, podem falar. Pronto, estes valores a gente transmite sempre, não é? E havia outras coisas que podem parecer supérfluas ou pequenas, mas para mim acho que não eram. Havia um pudismo enorme naquele regime. Uma das coisas que era inconcebível era os pais, por acaso, aparecerem
desnudados à frente dos filhos. Havia o horror do corpo. Epá, em minha casa nunca houve isso. Nunca. Claro. Não podia ser de outra maneira. Porque o corpo não é para ter vergonha dele. Não é? E os meus filhos foram sempre habituados a isso. Não é? Eu julgo que isto passaram hoje também aos filhos deles. Não é? Claro. Epá, são coisas que nos derivam um bocadinho daquela costela que já te disse há bocado, hippie, que eu também segui, mas pronto, isso derivou uma coisa da outra, porque também faz parte da emancipação das pessoas pós 25 de Abril. Claro. Realmente isso era um escândalo, e eu achei que não, porque é que é escândalo? Não há vergonha nenhuma. São filhos, são pais, são mães. A minha esposa nunca andou, a Ana nunca andou a vestir-se toda, a tapar-se dos filhos, nunca. Aliás, eu tenho vocês como sabem, eu não tenho filhos ainda, mas eu sinto muitas vezes, eu já muitas vezes falei neste programa sobre essa questão, sinto que a paternidade é uma aventura do qual nós não temos manual de instruções. Portanto, eu imagino que para vocês, jovens, politicamente muito influenciados por uma nova revolução, por um novo paradigma, ainda tenha sido mais uma experimentação, uma aventura louca, não é? Ser pai, fazer uma família num novo país, num novo paradigma, imagino que tenha sido uma loucura, não é? Como é que é atravessar isso tudo? Como é que é ser pai e mãe numa altura em que toda a sociedade vos diz que as formas de fazer são assim e vocês não, nós vamos fazer assim. Isso é forte, não é? E outra coisa que eu queria perguntar, porque sei, e queria que nos falasse um bocadinho sobre isso, para além de as vossas tarefas serem partilhadas, penso eu, inteiramente partilhadas, há também uma particularidade que a mim, quando soube, me chamou a atenção, que é como é que é o vosso acordar? Vamos por aí. Vamos por aí. Espera aí, eu digo. É assim, desde que estamos juntos, desde que nos conhecemos, praticamente, o Luís faz-me sempre um pequeno almoço. Sempre, todos os dias, ele levanta-se e vai-me fazer o pequeno almoço e traz-me. Mas traz-me assim. Eu vou contar como é que tu trazes. Traz-me o pequeno almoço nesta mão, o guardanapo nesta e amor, tens aqui o pequeno almoço. Eu digo-lhe assim, olá, estás bem? Dormiste bem? E ele, dormi bem. Está tudo bem? Está tudo bem. E então, dá-me o pequeno almoço na cama, eu estou de barriga para baixo, e ele dá-me o pequeno almoço na cama e dá-me sempre um beijo aqui. Um beijo na cabeça. Muito bem. Sempre um beijo na tola. Claro. Não. Porque ela está de barriga para baixo. Claro. Mas de onde é que vem isto? Vocês... Desde o início, Luís, desde o início. Desde o início. Eu não sou capaz de tomar, seja o que for na cama, de comer. Sim. Mas eu vi sempre que ela dá. Então, se ela gosta, eu só tenho que satisfazer. As coisas são como são. E habituei-me, ela também se habituou. Sim. Até me faz impressão. Mas eu vou contar. Faz-me impressão quando ela não. Eu vou contar. Aqui há uns meses, logo na primeira pandemia, ele levanta-se às 5 e tal da manhã. Ora, eu tenho que acordar às 5 e tal da manhã com o pequeno almoço. Claro. E como estávamos na pandemia, eu de momento não tinha os meus meninos. E eu disse-lhe assim, deixa estar, não me faças, que depois quando acordar a coisa. Ok, ele disse, está bem, assim um bocadinho de coisa, está bem. Passado uns dias, ele vinha assim triste, ao jantar, à noite, e não sei o quê, eu disse, o que tens? Tens alguma coisa? Não tenho nada. Até que depois, passado uns dias, ele disse, tem algum jeito, uma pessoa ir trabalhar, sempre está o pequeno almoço, nem me apetece. Não tem jeito nenhum, nem me apetece. Portanto, estava chateado por não ter feito o pequeno almoço. É um hábito. Claro. O homem é um animal de hábito. Não tenho dúvidas nenhumas. Aquilo tornou-se um hábito com amor, como é lógico. Não foi um hábito. É aqueles hábitos que se tomam e que se fazem com prazer. Certo? Claro.
e como tal não tem nada que estar a recusar. Mas estávamos também a falar um bocadinho sobre estas coisas inusitadas ou fora da estrutura normal de uma família. Portanto, vocês não só revolucionaram, estiveram na revolução, mas também revolucionaram o paradigma de família. Eu sei que vocês não são casados. Não. Nunca casamos, também foi outra coisa que nessa altura causou muitos engulhos, não tanto à mãe dela. Sim. A mãe dela, eu falei com ela uma conversa muito grande, e ela que estava muito pouco renitente em não casar, não é? Tal. Depois aceitou. Mas a minha família não foi fácil. Não foi fácil. É incrível, mas pronto, uma pessoa quando tem determinado rumo na vida, passa por cima dessas coisas, não é? Estamos solteiros há 47 anos. Por isso estás a ver, o papel pode valer ou não valer, não é? Vale mais outras coisas. Tu dizias há pouco não, mesmo no início da nossa conversa, eu recordo-me, falavas de que eras jovem, que tinhas 20 anos, vocês tinham 20 anos, tinham muita vontade, tu mais, não é? Muita vontade de militância política, muito sangue na guerra, como tu disseste, e que julgavas que ias mudar o mundo, não é? Ou salvar o mundo, e ia salvar o mundo. E agora, ao fim destes anos todos, é o amor que salva o mundo? Eu acho que sim, não tenho as dúvidas. Se as pessoas se amarem e não guerrearem, e amarem os outros, claro. É muito importante. É muito importante. Eu continuo a fazer um trabalho que é gratificante por ver as pessoas. Por vezes estou a sair do CEF, Serviços Estrangeiros de Fronteiras, com uma pessoa que acabei de dar uma residência que eles já há 3 anos que andam à procura, e sinto um calor de amizade, de amor ali na coisa, que fico satisfeito. Eu acho que é essas coisas que mudam o mundo. Não é? Eu estou neste ramo e a coisa que eu mais detesto é ouvir que não querem cá os imigrantes, não querem cá... É um erro tremendo. Sim. Esquecem-se de que todos nós, portugueses, fomos imigrantes noutros lados. Sim. Ainda hoje somos, mas fomos brutalmente. Fomos para o Brasil, fomos para a Venezuela, fomos para os Estados Unidos, fomos para ali. Hoje vamos para a Europa com a massa cinzenta a ser exportada para a Europa, quando é formada cá. Nós continuamos a ir por todo o lado e gostamos de ser bem recebidos. Como é que nós queremos receber mal as pessoas que querem cá vir ter connosco? Sim. Não podemos servir coisa. Porque nós temos uma tradição muito grande de imigração. Por isso temos que pagar. Temos que pagar às pessoas quem nos ajudou no antigamente. Mas quem nos ajudou foi os franceses. Não interessa. Foi um povo. Foi alguém que nos ajudou. Então nós temos que ajudar também. Por isso, o que mais me custa é aquele chauvinismo enorme que há em certas camadas da nossa sociedade contra a imigração. É evidente que tem que se ter cuidado. Eu sei, eu vejo no CEF todos os dias isso. Tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado porque no meio de gente boa pode vir gente má. É para isso que existe uma polícia, para conseguir tirar o trigo do joio. Agora, sistematicamente não, porque as pessoas... E depois o mais engraçado é que este país precisa das pessoas. Eu vou muito para a zona do Algarve, passo muito no Alentejo e agora na Costa Vicentina. É quase impossível compreender o que é que aconteceu nos últimos 10 anos naquela Costa Vicentina para o interior, não estou a dizer para as praias, para o interior. Com culturas que eram quase impensáveis no tempo em que eu passava no Alentejo e só via searas de trigo, não é? E hoje é um jardim, não é? Ora, mas aquilo só se faz com estrangeiros, porque não há portugueses para fazer aquele trabalho. Claro. Agora, recentemente, este ano, levantou-se muitas questões em relação àqueles casos que aconteceram em Odmira, não é? Lá está, de pessoas que estão, de alguma forma, que têm que estar cá por outros veículos, por outros caminhos que não
o da legalização, porque ainda assim a legalização é a maior arma de democracia para que aquelas pessoas podem ter, não é? É legalizar e terem o seu direito, claro. Eu compreendo que esse calor que te venha ao coração nesse ato seja o mesmo de levar o pequeno almoço à cama. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas também é um certo maneira de amor. Não é? A dádiva. Não é a mesma coisa. A dádiva. A dádiva. Pelo amor, pela Ana, pronto, é toda a vida. Claro. A questão é esta, não é? Sim. Mas eu acho que as pessoas têm que ter amor pelas outras. Luís, entretanto, vou pôr o esparguete. Há aqui alguma forma específica de pôr o esparguete? Eu não o cortava, porque era engraçadíssimo ver os meus filhos e os meus sobrinhos todos a enrolar no garfo. Portanto, não cortar é não partir. Não cortava inteiro. Portanto, vai assim inteira. Pronto, vai inteiro, depois vai desfazendo, vai entrando. Ok. Vai demorar um bocadinho a conseguir meter isto tudo, não é? Mas é só um bocadinho que ele depois vai logo tudo para aí abaixo. Pronto. Eu tenho que ver o Também era uma das razões que eu tinha um tacho grande, era também por causa disso, não é? Por causa... Claro. Agora vamos tentar, se calhar, por perceber um bocadinho mais também sobre quem são vocês, fazer uma memória, fazer uma viagem um bocadinho à memória. A que é que sabe a vossa infância? A minha infância. A minha infância foi muito complicada. Os meus pais muito cedo se separaram e, portanto, eu estive num colégio interno com as minhas irmãs. Portanto, e depois saímos desse colégio e fomos para o pé da... A minha mãe foi-me buscar e ficámos com a minha mãe. Uhum. A minha mãe teve que nos deixar no colégio porque teve que vir trabalhar. E aí as coisas correram bem. Pronto, junto da mãe, as coisas correram muito bem. Mas, de qualquer forma, foi complicada a minha infância e das minhas irmãs, mas fomos muito bem tratadas. Uhum. A nossa madrinha do colégio tratou-nos muito bem. Nunca tivemos problemas. Não estávamos era ao pé da mãe, nem do pai. Depois, com a minha mãe, as coisas foram boas, claro, muito boas. E a minha mãe era uma senhora muito já à frente das outras pessoas. Sempre uma senhora com muita garra, muita vida. Veio do nada e criou um império dela, uma casa de antiguidades. Lutou sempre para que nós fôssemos diferentes das pessoas daquela época, sem tabus de maneira nenhuma. Ensinou-nos sempre as coisas como devem de ser e pelos nomes, nunca nos escondeu absolutamente nada. Portanto, também isso de nós sermos assim um pouco, como a Luís estava a dizer, um bocadinho à frente das pessoas da nessa altura, já veio da minha mãe. Uhum. Ela também se divorciou muito cedo, porque achava que a vida que nos ia dar não era nada, se continuasse com o meu pai, e portanto ela sozinha veio para Lisboa, tirou cursos, depois teve a sua casa de antiguidades, ia para fora, ia para os leilões, ia para os recheios, comprava as coisas e tudo sozinha também. Portanto, deu-nos sempre muita força para nós vencermos, pronto, e ser diferente e avançarmos. E foi assim, e sempre com muito amor, e criou-nos as três, e pronto, e depois partiu muito cedo. Uhum. Sou testemunha, era uma senhora extraordinária, tal como a minha mãe. Também, a minha sogra também. A minha sogra era uma mulher também. Que era uma mulher. Minha mãe também era um prevido. Ui. Levava tudo à frente também. Ninguém queria preso. Mas a mãe da Ana também foi uma agradável surpresa quando ela veio falar comigo. Nós tivemos, na primeira vez, tivemos uma conversa a sério por causa da nossa relação. Foi ali na rua da Escola Politécnica, num café que ainda hoje existe, é muito conhecido, que é a Cista. Foram 3 horas a batalhar. 3 horas ali sentados, um à frente do outro. Eu acho que chegou ao fim e ela convenceu-se.
valia a pena ter este erro. Mas ela adorava. Adorava o Isso eu Luís. não tenho dúvidas. Sempre adorou o Luís, sempre, sempre. Uhum. Para já, ele era um bonitão. É verdade. Era bonitão. Como disse, já vai. E pronto. E a maneira dele ser, o Luís sempre foi uma pessoa muito boa, sabe falar muito bem. E depois ela também viu o amor que ele tinha por mim, não é? Claro, isso é o mais importante. E isso foi muito importante para a minha mãe perceber que eu estava bem, não é? Que estava feliz. E pronto, e foi bom, foi bom. Mas pronto. Mas é engraçado que vem já uma herança de mulheres muito fortes, não é? Muito forte, muito, tanto de um lado como do outro, sim. Há outra pessoa que marcou a minha vida também, é a minha avó, a mãe da minha mãe. Uhum. Eu tive o prazer, tu perguntaste o que é que sabe a infância. Sim. Um dos sabores meus de infância, espantoso, que ainda hoje é uma coisa que fica. Eu ia todos os anos, quando era miúdo, na primária e até aos 12, 13 anos, 3 meses por ano para a terra da minha mãe no Douro. Eu sou um amante do Douro por causa disso. Mas eu vivi no Douro 3 meses por ano, como criança. Em que sítio? São João da Pesqueira. É mesmo o coração da zona do vinho do Porto. Uhum. É mesmo considerado o coração da zona do vinho do Porto. E passava lá 3 meses por ano, que eram os 3 meses das férias grandes. E ainda hoje, a sopa da minha avó, a sopa era uma coisa muito simples. Era couves, feijão, um bocadinho de cenoura, um bocadinho de batata. Mas eu não sei o que é que ela fazia. Punha um bocadinho de toucinho para dar unto àquela coisa. Mas nem era tanto isso. Esse sabor ficou para toda a vida. Nunca mais comi uma sopa daquelas. Como algumas parecidas, mas nunca é mais como uma sopa daquelas. E repara que naquela altura as pessoas quase não comiam carne. Podiam pensar. Não comiam. Por necessidades económicas. Necessidades económicas. Eu lembro-me de que nós comíamos a única coisa de proteína era sardinha e carapau. Porque carne, só quando a minha mãe lá ia buscar-me é que ia ao talho e comprava qualquer coisa, não é? Porque, repara, num concelho grande, tinha já nessa altura 6, 7 mil pessoas, a minha avó morava e o meu avô moravam mesmo dentro do concelho, dentro da vila, o talho só abria 3 vezes por semana, porque não tinha clientes para os dias todos. E isto diz bem de como é que eram as coisas há 60 anos atrás. Estamos a falar de 60 anos atrás, não é? Mas o sabor um dos sabores de infância, a minha mãe também era uma cozinheira de mão cheia. E também há coisas que ela fazia, há uma coisa, por exemplo, toda a vida ficou para mim, que é um doce de Natal. As rabanadas da minha mãe, nunca comi nada semelhante em toda a vida. Nunca. Minha mãe fazia rabanadas que duravam 8 dias, 10 dias. Ao fim de 10 dias estavam espetaculares. São sabores de infância, não é? Eu não sei fazer. Sim, claro. Eu já pedi à Ana para me fazer umas rabanadas daquelas, mas ela não consegue. Não, nem pensar. Eu vejo nas pastelarias. E aquilo não é nada, portanto, e eles sabem fazer, pronto. Mas ela provou as rabanadas da minha mãe. Sim. Ela provou. Muito boas. Por isso, há sempre coisas que nos ficam de infância dessas coisas. A minha mãe era como eu, e foi aí que eu aprendi essas coisas. O que ela mais adorava era reunir a família toda e fazer um grande almoço para aquela gente toda. Isso era a coisa que ela mais adorava. Ela viveu na Charneca da Caparica, no outro lado, fez lá uma casa, estava sempre família naquela casa aos filhos. Sempre. E era sempre cada petisco. Por isso, era verdade. O amor acompanhava sempre o shop. Claro. É um momento máximo da família, não é? À volta da mesa e a partilha e o amor. Aliás, é essa a razão
que me leva a fazer também este programa. É precisamente essa a razão. Para fazer jus à memória ou à exigência da vossa filha, vou desligar já, porque acho que o esparguete já está no ponto. Claro. E eu já tenho aqui o prato. Vou empratar e vou já de seguida ali para a mesa para provar. Está a cheirar maravilhosamente bem. Esta cozinha está aqui com um cheirinho. Vocês, não sei se conseguem ver, mas o esparguete... Mas é assim mesmo. Pronto. Agora punhamos 7, 8, 9 miúdos à volta da mesa, todos a enrolar todos a enrolar o esparguete no garfo. Todos a enrolar aqui o esparguete. E aqui temos o prato. Cheira muito bem. Está com um belíssimo aspecto. Eu vou provar. Não antes, eu gosto de chegar de terminar a nossa conversa, e já está próxima do fim. Eu gosto de fazer uma pergunta aos meus convidados, perguntando-lhes se tem alguma pessoa, alguma personagem fictícia ou real de agora ou de outros tempos que tivessem muita curiosidade de partilhar uma refeição. Se há assim alguma pessoa, alguma personalidade, alguma personagem mesmo fictícia com quem tinham alguma curiosidade, com quem acham que partilhar uma refeição, um almoço, um jantar seria, ou um pequeno almoço, seria um momento interessante. Está bem. Então, eu contigo. Pode ser? Sim, claro. Assim que a pandemia... Gostava de estar contigo. Pronto. Muito. Muito bem. Muito bem. Eu vou então provar. Luís, queres partilhar alguma? Tu. Quero. Sim. Quero, apesar de ser um bocadinho contraditório com tudo o que eu disse até agora. Sim. E porquê? Outra faceta da minha vida, quando estive 7 anos no colégio, a pessoa que eu mais admirei naquele colégio em 7 anos, e repara que eu sou uma criança de 9 anos, até aos 16. Sim. Por incrível que pareça, porque aquele ensino também era um bocadinho, do antigo regime, a pessoa que mais admirei naquele colégio foi o meu professor de moral. Por incrível que pareça. E que me deu algumas linhas, vá lá, de cristianismo e coisas, mas também de amor às outras pessoas. Mais tarde vim a saber que ele era também do MDP-CDE. O padre do MDP-CDE, sabes que isso pode criar alguns engulhos, e criou-lhe engulhos que eu vim a saber em tomar. E, inclusivamente, pediu-me, e eu aceitei, para ser acólito na missa, que era dada todas as semanas aos alunos. Por isso, comecei por aí, mas vi tanta coisa má nesse campo, durante e depois de 25 de Abril, que perdi quase completamente toda essa minha fé e minha coisa. Porque eu acredito nas pessoas. Se as pessoas que eu acho que devem fazer outras coisas não fazem o contrário, por incrível que pareça, eu já tive essa conversa com a minha irmã, que também é uma mulher muito católica, da catequese, de tudo isso, e que me compreendeu sempre. Ela sabia que eu, não querendo neste momento, naquela época, aceitar o que estava a passar, que me afastei completamente da igreja. Um dia destes tivemos uma conversa e eu disse-lhe uma coisa que ela disse: eu acredito piamente que tu tens neste momento essa coisa. Há uma pessoa que eu gostava de estar um dia com ela, todo dia a conversar, a comer. Por incrível que pareça, era o Papa Francisco. Eu acho que ele revolucionou isto tudo. Revolucionou isto tudo. Eu que fui um homem que nunca acreditei na igreja, quase tornei-me agnóstico completamente e tudo isso. Eu sei lá, eu sou capaz de estar a começar a regressar só por causa dele. Eu acho impressionante como é que um homem consegue
modificar uma sociedade. É um espetáculo. Por isso. Mas é o amor também que ele tem no coração. É o amor, é o amor. É o amor que ele tem no coração. É precisamente com... Eu devo-vos dizer que o frango está ótimo. Eu ainda só provei o esparguete, mas agora vou provar o frango. Mas isto é muito bom. É mesmo... É um prato que tem muito amor. É um prato muito simples. É um prato muito simples, mas é carregado de amor. Sente-se... Recordações. Ter as crianças todas a comer este prato é delicioso. Então na praia eles adoravam, em tempo de praia, ai Jesus, campismo. E é precisamente com esta belíssima evocação ao Papa Francisco e principalmente à ideia de que o amor é verdadeiramente a força essencial para salvar o mundo. Acho que é uma belíssima forma de terminar este programa. Quero-vos agradecer muito por terem aceitado este convite de vir aqui à minha cozinha. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Luís. Obrigada, Luís, eu é que agradeço. Eu agradeço muito também. Obrigada. Muito obrigado. Até já. Devo-vos dizer que o frango está mesmo ótimo. Eu queria fazer, desta vez, este pequeno parênteses e falar e dirigir-me diretamente a vós, a todos vós que estiveram comigo, aqui no Da Comida do Amor durante este ano tão esquisito, esta pandemia que nos privou deste contacto pessoal. Eu ao longo do programa fui explicando as minhas razões de querer fazer este programa, este espaço de conversa, que na verdade eu entendo assim, um espaço de conversa. E fui revelando precisamente que para mim o comer, o partilhar, o cozinhar para outras pessoas é verdadeiramente importante. E por essa razão eu quis convidar para este último episódio do Da Comida e do Amor os meus pais. Na verdade, Luís e Ana são meus pais e eu queria com isto desvendar um pouco das minhas razões, mas também partilhar convosco o meu sítio, de onde é que eu venho, partilhar convosco estas histórias da minha família, que na verdade podiam ser histórias como tantas outras famílias, em que o amor é verdadeiramente a maior força e a maior arma para salvar o mundo ou para resolver qualquer dificuldade que a humanidade atravesse. E nestes últimos tempos que nós temos vivido tão esquisitos, é importante mesmo voltar a lembrar como essa arma é tão poderosa e que tem um poder de transformação tão grande e tão profundo que é mesmo importante relembrar. Volto a citar o Miguel Bonneville quando diz que num mundo tão violento como este, a ternura é um ato político, e eu prolongo dizendo que é o amor a força que nos vai salvar a todos. Queria só fazer este pequeno apontamento final e dizer que vou ver se fará sentido voltar a fazer uma nova temporada da Comida e do Amor, talvez com o desenrolar destes tempos. Logo se vê, mas vamos nos cruzar por aí e espero poder estar com todos vós agora presencialmente e espero poder um dia jantarmos todos juntos. Era ótimo, era mesmo muito bom. Muito obrigado e bom apetite e até já. Agora que o viu, venha assistir em formato de vídeo. Da Comida e do Amor faz parte do menu do Takeaway das Comédias do Minho. Venha a comédiasdominho.com e prove as nossas sugestões. Até já.